E aí, galera do terceirão do Sanico, semana 4, PET 4, História. Última semana do volume 4. Passou rapidinho, hein, pessoal? Parece que foi ontem mesmo que nós gravamos a semana 1. Muito bem. Antes de nós falarmos sobre as atividades da semana, lembrar a vocês que, se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, aproveita para fazer a sua inscrição, dê aquele like gostoso. Além do meu zap 997608952, além do meu e-mail bapetistaanderson31@gmail.com, além das próprias salas do Classroom, as salas online, nós agora estamos seguindo os horários no chat do aplicativo Conexão Escola, seguindo o horário da escola se nós estivéssemos lá tendo aulas normais presenciais. Então, no caso de vocês do terceiro ano, eu tinha toda quarta e toda quinta-feira o primeiro horário. Então, todas as quartas e quintas, das 19 horas até as 19h50, ou seja, das 7 da noite até 10 para as 8 da noite, eu vou estar online, tá certo? E tanto na sala de história quanto na sala do projeto de vida. Se você tiver dúvidas, se você quer alguma orientação extra, é só entrar lá e perguntar na sala de história ou na sala do projeto de vida, que eu estarei nesse horário, nesses 50 minutos, disponível para ajudá-los no que for necessário. Tá bom? Olha que legal. Mais uma ferramenta que nós estamos utilizando, já estava disponível, mas agora mais do que nunca a gente está utilizando para facilitar, para que você possa ainda ter mais uma opção de tirar dúvidas ou pedir ajuda na hora de realizar alguma atividade, seja de história, seja do projeto de vida, porque além, é claro, né, das nossas teleaulas que nós estamos tendo. Beleza? E um outro recado que a gente sempre dá, todas as teleaulas, mas nunca é demais repetir. O meu canal é um canal que é para te orientar a fazer as atividades. Não é canal para você encontrar as respostas prontas e acabadas. Nada disso. O nosso canal, ele é feito para ajudar você a desenvolver o seu aprendizado. Respostas prontas e acabadas, você acha um monte de canal no YouTube que dão. Então, se você quer aprender, é por aqui. Você está no canal certo. Mas se você quer só tudo mastigadinho, prontinho, não quer ter trabalho de desenvolver a sua capacidade intelectual, então, lamento, mas esse não é o canal adequado. Certo? Agora, se você quer aprender, repito, se você quer aprender, acompanhe aqui as nossas teleaulas, as nossas dicas, que eu garanto que você vai perceber que as aulas à distância, elas não atrapalharam, não foram tão ruins assim, né? Não prejudicaram, não atrapalharam tanto o seu aprendizado, como às vezes a gente tem a falsa sensação. Beleza? Então vamos ao tema dessa semana, que é as relações do Brasil entre nacional desenvolvimentismo, neoliberalismo e globalização. Então, a semana traz 3 assuntos. Nacional desenvolvimentismo é aquela política adotada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que foi o personagem, o protagonista da semana 3 do volume 4. E o Juscelino, ele adotou essa política de desenvolver o Brasil, mas não necessariamente só com recursos brasileiros. Ele abriu as portas do Brasil para o capital estrangeiro. Vamos crescer, vamos desenvolver, vamos trazer o progresso científico, tecnológico, industrial para o nosso país, mesmo que seja de origem estrangeira. Ele pensava um pouquinho diferente, embora ele fosse aliado, mas ele pensava um pouquinho diferente do Vargas, né? Porque o Vargas, ele era nacionalista mesmo. Vamos crescer, vamos desenvolver, vamos nos industrializar, mas com os nossos próprios recursos
e com com a nossa própria tecnologia que nós somos capazes de desenvolver. O Juscelino Kubitschek, ele já vai por esse caminho, por essa ideia, só que não se limita apenas a nosso dinheiro, a nossa tecnologia, mas ele abre as portas também, passa a ser bem-vinda a tecnologia estrangeira, tanto que você vê que nós hoje não temos, por exemplo, uma empresa nacional de carros. A nossa indústria automobilística, ela é dominada pela indústria estrangeira. Você não compra um carro brasileiro de uma empresa brasileira, compra? Eu não conheço. Se alguém souber, por favor, nós já tivemos. Quando o Juscelino incentivou a indústria automobilística no Brasil, chegamos a ter algumas empresas nacionais, mas elas faliram, porque a tecnologia que elas desenvolveram não era compatível com a tecnologia já de décadas de outras empresas estrangeiras. Então teve uma concorrência desleal que acabou levando essas indústrias nacionais à falência. E hoje você anda pelas ruas, o que você vê? Ford, que é norte-americana, GM, que é a Chevrolet, que é a GM, né, que é norte-americana, General Motors, a Renault francesa, a Volkswagen alemã, a Fiat italiana, a Honda japonesa, a Mitsubishi japonesa. Então você vê empresas coreanas, chinesas, mas uma empresa com tecnologia, no ramo automobilístico, por exemplo, com tecnologia 100% nacional, nós não temos. Nem 100% e nem meio nacional, né, gente? Muito bem. E aí, passado a Segunda Guerra Mundial, passado o governo do Juscelino Kubitschek, o mundo entra numa nova era, que a gente chama de neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É o governo procurando diminuir ao máximo os seus gastos e procurando intervir o mínimo possível nas questões socioeconômicas, certo? Vocês veem que na época do Juscelino Kubitschek havia uma intervenção, uma forte presença do Estado. Todas as ações, as decisões eram tomadas pelo Estado, as grandes ações eram feitas com dinheiro público, eram tomadas pelo governo. O neoliberalismo surge mais ou menos 20 anos depois, 25 anos depois, lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, com uma proposta ao contrário, em que o governo ele é apenas um fiscalizador, mas os grandes investimentos, os grandes gastos, as grandes iniciativas partem do setor privado, da área particular, certo? O governo ele não vai ser responsabilizado, ele não vai se responsabilizar, melhor dizendo, por áreas que ele pode passar a responsabilidade para uma empresa particular. Isso é o neoliberalismo. E quem reforçou essa ideia de neoliberalismo foi o processo de globalização, que nós já sabemos, não é um processo novo. A palavra, o termo globalização é novo, porque surgiu na década de 1990, mas o processo de estar cada vez mais em contato com os mais diversos povos é um processo muito antigo, que, é claro, se intensificou com a tecnologia, né? A tecnologia do celular, da internet, nos anos 90, na primeira década do século XXI, acabou fazendo com que esse processo de conexão, de conectividade entre os povos, que a gente chama de globalização, se tornasse muito forte, muito intensa. E aí, meus amigos, ele traz para nós a definição de alguns conceitos, dos 3 conceitos básicos trabalhados nesta semana, que é o nacional-desenvolvimentismo, o neoliberalismo e a globalização. Ele traz a definição dessas palavras na página 104 da apostila. Depois vem um texto na página 106,
melhor dizendo, na página 105, vem um texto que fala sobre como é que o Brasil, né, saiu de governos que tinham um controle muito grande sobre o país, né? A gente era muito dependente das ações governamentais e passamos a lidar com um processo de globalização, aonde, dentro deste processo, o governo procura ter o mínimo de responsabilidade sobre a sociedade e a economia. Então tem um pequeno texto falando sobre isso. E é em cima desse texto, que está na página 105, que começam então a surgir as perguntas. Nós temos aí 5 perguntinhas básicas que você vai responder lendo o texto, esse pequeno texto da página 105, e se tiver alguma coisa que você não conseguir encontrar no texto, o que você vai fazer? Você vai pesquisar na internet. Tá joia? Muito bem. A primeira pergunta diz o seguinte: o que se entende por neoliberalismo? Ou seja, o que é neoliberalismo? Lá na página 104 tem a definição de neoliberalismo. Então é só olhar lá e transcrever. Baba. Atividade 2, pergunta 2, né? Qual o conceito de globalização? Também tem na página 104. É só olhar lá e transcrever. Eu não gosto muito de usar a palavrinha copiar, é transcrever. Acho assim mais interessante, porque cópia é coisa de quem não pensa. Transcrição é coisa de quem primeiro lê, procura o que está querendo, lê se realmente é aquilo que achou que é a resposta, para depois ele anotar. Então, exige de você uma transcrição, exige de você uma habilidade de leitura, de ter certeza de que aquilo que você leu é a resposta. Copiar é você olhar lá, copiar qualquer coisa que você achar que tem a ver, sem sequer parar para pensar se o que você copiou realmente é a resposta correta ou não. Então, toma muito cuidado com isso. Atividade 3. Defina o nacional desenvolvimentismo. Definir é dizer o que é. Tá também lá na página 104. Atividade 4. Em que governo o nacional desenvolvimentismo torna-se evidente no Brasil? Então, eu cheguei a falar para vocês, né? Que no governo do Juscelino Kubitschek, ele tinha o mesmo raciocínio do Vargas, desenvolver o máximo o Brasil. Só que o Vargas era a favor de um desenvolvimento 100% nacional. O Kubitschek já achava que não importa de onde que vem a tecnologia, o importante é que o progresso ocorra. E a atividade 5, a última pergunta, diz o seguinte: quando o neoliberalismo enraizou-se no Brasil? Né? Quando a ideia de neoliberalismo começou a ser pensada no Brasil? Essa ideia de que vamos, nós governantes, nos livrarmos de um monte de coisas. Então, lê lá no textinho que fala. Mas olha só, algumas dicas importantes para ajudar vocês a responderem, já que esse é o objetivo do canal, orientar, não dar resposta. Mas se você pegar, por exemplo, o governo do Fernando Collor de Mello, ele já trabalhava com a ideia do neoliberalismo, certo? É que muita coisa do que ele pretendia fazer, ele não conseguiu fazer porque teve o processo de impeachment. Quem conseguiu realmente colocar em prática medidas neoliberais muito importantes foi o governo Fernando Henrique Cardoso. E eu dou até alguns exemplos em que áreas que ele atuou muito fortemente, que foi no setor de telefonia, porque antes todas as empresas de telefonia eram do governo, certo? Isso quer dizer que nós não tínhamos aí Oi, Claro, Vivo, que só dão dor de cabeça pra gente, né? Mas nós tínhamos Telesp, Telemig, Telerge. Cada estado tinha a sua empresa de telefonia, todas estatais, ou seja,
todas pertencentes ao governo. Funcionava muito melhor, viu, gente? Funcionava muito melhor. Então, o governo vende essas empresas para empresas estrangeiras. Então, ele tira dele a responsabilidade de cuidar do serviço de telefonia. A única coisa que o governo passa a fazer é criar regras para o funcionamento do sistema, do setor. E ser um fiscalizador, para ver se nenhuma empresa está cometendo abusos. Fora isso, cada empresa fica responsável pelo funcionamento da telefonia, tanto móvel quanto imóvel, né? Tanto celular quanto de fixo. Outro setor que o Fernando Henrique investiu muito na terceirização foi nas estradas. Vendeu muitas rodovias, eram todas estaduais ou federais, para empresas particulares. É o caso, por exemplo, da Fernão Dias. Né? Quem comprou foi uma empresa chamada Arteres. E aí começaram, né? Já tinha o pedágio, mas aí os pedágios aumentaram ainda mais e ficaram ainda mais caros. E porque essas empresas, o dinheiro que elas arrecadam do negócio é dos pedágios, gente. Né? A manutenção das estradas, sinalização, o autoatendimento, o autossocorro, tudo é feito com base no dinheiro arrecadado com os pedágios e como que eles ganham pedágio. O governo não se intromete nisso. A estrada Fernão Dias está toda emburacada. Quem que é responsável? Quem que cuida da Fernão Dias? É a Arteres, é dela que você vai cobrar. Não sou eu o governante, eu não sou responsável mais por isso. Então isso é neoliberalismo. Tá? Então, embora já no governo Fernando Collor de Mello já começava a ter os primeiros projetos para a terceirização, para a privatização, que nada mais é do que o neoliberalismo, mas só realmente a coisa começou a acontecer no governo Fernando Henrique Cardoso. Durante o governo dele é que as coisas começaram a serem sentidas. O neoliberalismo começou a ser sentido no Brasil. Tá joia? Queridos, um forte abraço para vocês e vamos aguardar, né? Agora o PET 5, tá bom? E dúvidas, é só entrar em contato pelos já tradicionais canais que eu já, toda teleaula eu passo, eu falo para vocês. E agora também pelo aplicativo Conexão Escola que a gente tá usando bastante, tá bom? Até mais, fique com Deus e capricha aí nas atividades.